Bom, nessa aula aqui agora a gente vai ver sobre estruturas de decisão e laços de repetições, né? Então, bom, sem mais delongas, vamos criar aqui nosso arquivo aula 2, né, agora. Então, para a gente entender como que funciona as estruturas de decisão aqui no Python, vamos propor fazer um pequeno códigozinho aqui, onde você vai pôr a sua idade e ele vai dizer se você está apto a consumir álcool, né, a comprar bebida alcoólica. Então, vamos lá. Como a gente já viu, a gente pode definir nossa variável aqui e passar logo o input, né, para passar a idade. Então, digite sua idade. E aqui no código a gente pode só dar um print aqui para a gente ver se está tudo funcionando. Python 3, idade, aula 2, né? Digite sua idade, vou colocar aqui 32. Ele printa pra gente 32. Então, beleza. Como que funciona as estruturas de decisões aqui em Python? A gente tem um operador if. Na verdade, são três. A gente tem o if, o if e o else. Vamos ver como funciona cada um deles, né? Então, por exemplo, o if. Como é que funciona o if? A sintaxe do if é muito simples. A gente passa o if, o valor que a gente quer comparar, por exemplo. Aqui dentro, aqui no meio, a gente vai passar o operador, né? Como é maior do que tal, é igual a tal. E o outro valor. Então, por exemplo, 18 vai ser o valor que eu quero comparar. 2 pontos. Quais que são os operadores possíveis, né, aqui no Python? A gente tem alguns, por exemplo, a gente tem o sinal de maior, que é o que? Valor x é maior do que o valor y. Eu vou mostrar aqui uma outra forma de comentário. 3 aspas, 2, 3. Tudo isso aqui também é comentário. Então, beleza. Valor x é maior do que valor y. A gente tem também o menor, né? Será que o valor x ele é menor do que o valor y? A gente tem um outro que é o igual. Quer dizer, será que os valores eles são idênticos? Para isso, a gente usa o 2 iguais, né? Uma coisa que tem que atentar é a isso. Porque eu vejo muita gente confundindo esse igual com esse igual. Esse igual aqui, quando a gente passa só um igual, significa atribuição de valor. Então, por exemplo, T é igual a teste, ou seja, eu estou atribuindo o valor teste para T. Agora, quando eu falo que T é igual a teste, significa que eu estou perguntando, o valor de T, ele é teste? Então, uma coisa que tem que ficar atento. Então, aqui, por exemplo, x é igual a y. A gente também tem um outro, que é o diferente, né? Será que o valor tal é diferente do valor tal? O diferente, ele é da seguinte forma, exclamação, igual. Então, aqui eu estou falando, será que eles são... Será que aqui eles são diferentes? A gente também pode usar o AND e o OR, mas eles a gente não vai ver agora, não. Então, por exemplo, aqui eu posso dizer, será que idade é igual a 18? E aqui eu vou fazer o seguinte, para eu falar o que vai acontecer se idade for igual a 18, eu coloco um tab, certo? Eu posso usar 4 espaços também. Mas usar o tab aqui no Nano é muito mais tranquilo. Então, tab, que é para você identar, né? A gente chama isso de identação. E eu vou colocar um print. Tem 18 anos. Então, vamos rodar o código para a gente ver. Eu vou salvar, vou rodar. Vou colocar o 18. Ó, não aconteceu nada, ele não printou nada. Por quê? Vou colocar o 18 aqui. Ele não printa, não aconteceu nada. Se você já está um pouco mais atento, você percebeu que na aula passada eu falei,
todo valor que a gente pega aqui no input, ele é automaticamente convertido para string, né? Então, por exemplo, eu posso fazer de duas formas. Eu posso, por exemplo, ou converter o 18 aqui para um string, porque eu não consigo comparar em questão de equidade, né, de igualdade ali, ou diferença, se ali equidade é um valor de igualdade ou diferença, é comparando dois tipos diferentes, a não ser que eu esteja comparando tipos, né, mas como eu não estou comparando tipos, então não tem como. Agora, se eu fizer dessa forma, por exemplo, ele já vai funcionar. Aula 2, 18, tem 18 anos. Uma outra forma que eu posso fazer também, e que nesse caso é até um pouco mais apropriado, é converter o valor para inteiro. Eu posso tanto converter ele aqui direto, igual a gente fez na aula passada, quanto eu posso converter aqui, ó. Né? A diferença de eu estar convertendo aqui, de estar convertendo aqui, é que, repara, aqui ó, eu estou convertendo na hora da atribuição. Então, por exemplo, se eu converto aqui, ó, sempre que eu usar a idade, aqui em qualquer lugar do código, vamos supor que lá embaixo do código eu faço mais um montão de código, eu vou usar o valor idade. Ele vai estar como inteiro, porque eu converti ele aqui na hora da atribuição. Como eu estou... Se eu atribuo ele diretamente aqui, significa que ele ainda está como string, né? Então, se eu precisar, por exemplo, trabalhar com ele em string, eu não vou precisar fazer a conversão novamente. Nesse caso aqui, eu vou converter ele aqui mesmo, certo? Só para vocês ir acostumando, saber que vocês podem usar essa conversão em qualquer lugar do código, não tem essa limitação. Então, vamos ver se vai funcionar. 18. Certo. Por que eu falei que é uma maneira mais apropriada a gente usar isso daqui como inteiro e não como string, mesmo sabendo que dá? Porque, por exemplo, se eu rodar o código aqui, ó, e passar agora, por exemplo, 31, eu não tenho 18. No caso, eu não quero saber se tem 18, eu quero saber se já pode beber. Se eu passar, por exemplo... Se eu passar, por exemplo, 32 aqui, ele não falou nada. Por quê? Porque aqui ó, eu estou comparando se ele é igual. Então, eu tenho que saber se ele é maior do que 18, né? Eu tenho que saber se ele é mais velho que 18. Então, ao invés de passar o igual, eu vou passar o sinal de maior. E se isso daqui fosse um valor de string, eu não conseguiria fazer essa comparação, porque eu estou comparando se um texto é maior do que o outro. Na verdade, não é nem isso, né? Simplesmente não funcionaria. Então, por exemplo, agora sim o código já está de uma maneira mais apropriada. Se eu passar aqui agora 32, já pode beber. Se eu passar qualquer outro valor que seja maior que 18, ele já pode beber. Só que aqui a gente entra num outro problema. Se eu passar o valor 18, ele não fala nada. Por quê? Porque aqui eu estou perguntando se o idade... ele é maior do que 18. 18 é maior do que 18? Não, 18 não é maior do que 18. 18 é exatamente igual, né? Então, um outro valor que a gente pode usar é o maior igual. Então, por exemplo, aqui eu tenho maior igual, que é o quê? Eu estou comparando se o valor ele é maior ou igual, né? E o mesmo funciona para o menor, certo? Se ele é maior ou igual. Eu vou mostrar que tem duas formas da gente fazer isso, certo? Eu posso passar aqui, na verdade, 3. E se a gente for parar para pensar, a gente deve encontrar até mais. Não tem muito bem um jeito certo, né, de fazer. A gente tem métodos para fazer. Então, pode ser que o seu método não seja o mais simples, pode ser que o seu método não seja o mais rápido, mas não tem um método certo. Se você fez o código, ele funcionou, beleza, é isso aí. Então agora, se eu passar aqui, ó, ele já deve funcionar. Se eu passar 23, já pode beber. Se eu passar 18, já pode beber. Eu falei que a gente tem outras formas de fazer, né? Por exemplo, se eu colocasse aqui o maior, eu poderia colocar 17 ao invés de colocar 18. Então, por exemplo, se eu colocar 17, não vai. Se eu colocar 18, funciona. Se eu colocar 23, também funciona.
E uma outra forma ainda da gente conseguir fazer isso é usando os operadores AND e os operadores OR. No caso aqui a gente vai usar o OR. O que que é isso? Eu também consigo concatenar vários operadores aqui, né? Por exemplo, vamos supor que, ó, eu vou fazer o seguinte. Se o operador ele for maior que 18, a gente já viu que se eu rodar ele dessa forma, se eu passar qualquer valor que seja maior do que 18, ele funciona. Se eu passar o valor que é exatamente 18, ele não funciona. Eu posso simplesmente chegar aqui e falar o seguinte: OR, ou seja, ou, se idade, eu vou converter aqui de novo para inteiro, meu telefone estava despertando ali, eu até me perdi aqui. Mas, aqui o que eu estou falando? Se o idade for maior do que 18, ou então, se idade for igual a 18, ele vai entrar dentro dessa função. Então, por exemplo, se eu rodar aqui 2, 3, né, 123, já pode beber. 123 é maior do que 18. E se eu colocar aqui 18, ou seja, também posso beber. Então, é só para mostrar que você pode fazer de diversas formas. Não tem uma forma certa de fazer, certo? Então, beleza. Só que aqui o que acontece? Quando não dá erro, né? Por exemplo, aqui, vamos supor, 12 anos não pode. Ele não está printando nada, né? Eu quero que ele me printe, que se não for, né, caso não seja, eu quero que ele me diga, você não pode beber. Então, como é que eu faço isso? A gente pode usar o operador else. O operador else, a gente não passa nenhum argumento nele. A gente passa só ele e 2 pontos. Porque ele é o caso não seja, né? Então, se não entrar aqui dentro, você roda o que está aqui dentro, né? Então, se isso daqui não rodar, se ele não rodar o que está aqui dentro, caso isso aqui retorne falso, ele roda o else. Então, por exemplo, print já pode, quer dizer, já pode não, né? Não pode beber. Deixa eu apagar isso aqui só para não ficar poluindo aqui o meu código, mas se você quiser deixar a título de anotação, é interessante. Então agora vamos rodar. Eu vou passar a idade aqui 23, já pode beber. Passar aqui a idade 8, não pode beber. Você lembra que eu falei que tinha um outro operador também, que era o elif? O que é o elif? Para a gente entender melhor o elif, vamos mudar a ideia aqui do código, né? Ao invés de pedir a idade, eu vou pedir palavra-chave. Para digitar a palavra-chave. Vou mudar o nome da variável. Vou usar a variável t agora. Ou seja, já vou usar a variável t e não vou usar um nome. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar o meu código e a gente vai fazer o seguinte. If t for igual a senha foda 1, 2, 3, print uau. Então, se eu rodar o meu código agora e rodar senha foda 1, 2, 3, uau, isso é bom, hein? O elif, ele é para você colocar uma outra condição. Então, por exemplo, aqui se eu colocar o else, nossa, você não acertou nada. O else, ele é caso não execute o if. Então, por exemplo, se ele não executar aqui, em últimos casos, ele vai executar aqui. Eu poderia colocar um outro if aqui, por exemplo, né? Colocar um outro if aqui, por exemplo, ter senha ultra foda. E aqui eu coloco... Para ficar mais simples, eu vou apagar esse else por enquanto, tá? Print. Esse é bom. Eu vou colocar uma mensagem aleatória, né? Só a título de didática. Então, eu posso colocar
vários ifs, né? Caso eu queira fazer várias condições, né? Então, por exemplo, se eu rodar aqui senha foda 123, ele entra em 1. Se eu colocar aqui senha ultra foda 123, na verdade eu não lembro, é senha ultra foda. Então, se eu rodar aqui senha ultra foda, ele entra no outro. Essa forma aqui, ela não é, vamos dizer assim, muito recomendada, né? Por quê? Porque quando eu uso dessa forma, vamos supor que eu digito senha ultra foda 123. Então eu cheguei aqui, né, nesse caso aqui, senha foda 123. No meu código, senha foda 123 é a primeira condição. Então o que o código está fazendo? Ele está atribuindo o valor que eu digitei à variável t. Depois, ele está chegando aqui e está perguntando, ó, t é igual a senha foda 123? Sim, porque no caso foi o que eu digitei, né? Aqui a gente está imaginando que eu tenha digitado senha foda 123. Beleza, aí ele vai printar, uau, você é bom, hein? Aí ele vai descer aqui embaixo e vai perguntar, ó, t é igual a senha ultra foda? Não, senha não é igual a ultra foda. Então ele não vai printar. Nesse código aqui, que é pequeno, que é simples, a gente não vai notar diferença nenhuma. O código ele vai executar normal, beleza. Mas quando a gente tem códigos muito grandes, códigos muito mais elaborados, erros como esse, na verdade não erros, né? Porque não é bem um erro, mas vamos dizer assim, gafes como essa podem causar muito tempo no nosso código, né? Um exemplo aqui, eu já fiz códigos que simples gafes como essa causavam efeitos que faziam o código demorar minutos para ser executado. E quando eu fazia ele de uma forma um pouco mais elaborada, é coisa simples, né? Por exemplo, adicionar um simples print onde não precisava pôr um print. Já resultava no código executar tipo em 30 segundos. E ao colocar o print mal colocado, o código ele demorava minutos. Então erros como esse podem causar que o seu código ele demore muito para ser executado. Qual que é a forma mais ideal então de se fazer isso? É usando o elif. Porque qual que é a diferença de usar o elif? Ele vai funcionar da mesma forma. Ó, se eu chegar aqui, senha foda 123, uau, você é bom. Agora se eu colocar senha ultra foda 123, na verdade é senha ultra foda, ele mostra outra mensagem. Qual que é a diferença de usar dessa forma e usar dessa outra forma? Usar essa forma é que quando ele executa aqui, ó, vamos imaginar a mesma situação, que eu passei senha 123, senha foda 123. Quando ele chega nessa condição e quando ele entra nessa função aqui, dentro dessa condição, ele automaticamente ignora tudo que tiver aqui embaixo. Então, vamos supor que eu tenha vários elifs aqui. A partir do momento que ele entrou na primeira, ele já vai ignorar todas as outras. Então, ele não vai nem questionar, ele não vai nem perguntar se as outras também são válidas. Então, essa que é a diferença, né? E agora eu posso pôr o else aqui e colocar... Você errou tudo, mano. Agora, se eu passar qualquer coisa que não esteja ali dentro, ele já roda pra mim. Senha foda 123. Se eu rodar agora, senha ultra foda. Tá bom. E se eu passar qualquer outra coisa, você errou tudo, mano. Aqui agora eu ia passar os laços de repetição, mas como a aula já tá quase com 20 minutos, eu vou deixar pra próxima.